Salve, galera! Vamos a mais um papo de moto aqui no canal de Vovô Toqueiro. Galera, no vídeo passado nós falamos sobre o futuro. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o passado. Subam na garupa e vamos a mais esse bate-papo. Então, gente, enquanto o futuro é imprevisível, embora para alguns o destino seja já escrito, maktub, segundo o fatalismo árabe, né? Mas a verdade é que o futuro ninguém sabe. O passado já é um pouco mais previsível, porque ele já aconteceu. Então são fatos imutáveis, a não ser que algum dia descubram a viagem no tempo e resolvam o paradoxo ou os paradoxos que isso envolve. Mas a verdade é que, pelo que sabemos hoje, o passado é imutável, são fatos que já ocorreram, para o bem ou para o mal. Mas o passado é bastante relativo também, porque à medida que eu vou falando aqui, os segundos vão passando e aquilo que eu falei lá no começo do vídeo já é passado, embora um passado recente já é passado. Mas nós podemos retroceder mais. Podemos retroceder para quando o Vovô Toqueiro nasceu, meados do século XX, estávamos no pós-guerra, o mundo era bem diferente do que é hoje. Não muito, mas não tínhamos internet, não tínhamos TV a cores, não tínhamos uma série de novidades que temos hoje. Mas podemos retroceder mais um pouco e chegar ao século XIX, antes do aparecimento da eletricidade, dos automóveis, o princípio da Revolução Industrial. E aí o mundo era mais diferente ainda, né, galera? Ou podemos retrocedendo cada vez mais lá para a época dos romanos, ou mais atrás dos egípcios, quando ainda estavam sendo construídas as grandes pirâmides, civilizações que surgiram e desapareceram. Ou podemos retroceder ainda mais quando o homem nem existia na face da Terra. E geologicamente vocês sabem que a história do homem é muito recente, muito recente. Poderíamos retroceder alguns milhões de anos, na época dos dinossauros, antes que aquele asteroide os exterminasse da face da Terra. Ou mais ainda, quando nem a vida existia no planeta. E assim podemos ir retrocedendo até os primórdios do tempo, o Big Bang, o Fiat Lux, a criação do universo conhecido hoje. Quando o tempo começou a existir, efetivamente. E não vou entrar em questões como a eternidade para dizer o que havia antes do Big Bang, ou sei lá. Vamos ficar só do Big Bang para cá, certo, galera?
A verdade é que vocês veem que a dimensão do passado é quase tão grande quanto a dimensão do futuro. E tirando aí os poucos milênios em que temos a escrita e, portanto, temos história, ou seja, temos registros mais ou menos confiáveis dos fatos passados, quanto mais retrocedemos, mais nós vamos indo para o campo do hipotético, do pode ter sido assim, pode ter sido assado. Estudam os nossos antepassados examinando as suas fezes para ver o que eles comeram. É assim, né? Que os arqueólogos vão construindo suas hipóteses, algumas bem plausíveis, outras nem tanto. Mas a verdade é que, além da história, ou seja, além dos registros escritos, tudo se perde nas brumas do tempo. São questões filosóficas para pensarmos de vez em quando. Não muito, hein? De vez em quando. Bom, mas eu, dessas eras todas, vou dizer para vocês que um século que eu gostaria de ter vivido, uma época, melhor dizendo, em que eu gostaria de ter vivido, seria lá pelos meados do século XIX, por volta de 1850, por aí. Eu acho que era um período mais romântico, em que o mundo ainda estava por ser descoberto praticamente. Muitas regiões eram apenas imaginadas como seria. O mundo ainda estava sendo explorado. Época das grandes explorações, das grandes descobertas. Já uma série de problemas haviam sido equacionados, já tínhamos passado aí, ou estávamos em andamento com a Revolução Industrial, então já existia um certo grau de conforto. Mas vamos imaginar aqui no Brasil, estávamos ainda vivendo um império parlamentarista, que Dom Pedro II nunca teve tendências absolutistas. Era um homem de visão, um homem que governava para o bem do país. Aquele velhinho que nos protegia, com aquela cara de Papai Noel dele. Mas era uma época interessante de se viver. A única coisa que não seria bom é que não tinha motoca, né, galera? As estradas também muito precárias. Mas já pensaram, naquela época as distâncias eram imensas. Para você ir daqui de Taubaté a São Paulo, era mais de um dia de viagem. Se fosse a cavalo, eram alguns dias de viagem. Acho que já existia trem naquela época, aí de trem um pouco menos, mas era uma viagem de um dia. Para ir daqui a São Paulo, eu estou falando, 100 e poucos quilômetros. Se você quisesse ir para a Europa, ou ir para os Estados Unidos, tinha que pegar um navio. Semana de viagem, sei lá, muitos dias de viagem. Mesmo considerando que já tínhamos os vapores, né? O mundo estava começando a ficar pequeno. Tem até um romance do Júlio Verne, aquele escritor de ficção francês. Um dos livros dele é A Volta ao Mundo em 80 Dias, que era um assombro naquela época, mas ele mostrou no livro, pelo menos em ficção, que era factível. Embora muito difícil, ainda 80 dias era uma visão muito otimista, mas já era de se assombrar, né? Você dá a volta ao mundo
tão rápido. Hoje em dia nós damos a volta ao mundo em 24 horas de avião. Mas, então, as pessoas viviam mais as suas comunidades naquela época. Vivia mais na cidade, restrito à cidade. Muitos sequer viajavam a vida inteira. Seu mundinho era ali a sua cidade, o seu bairro. Nem bairro tinha, porque a cidade era tão pequena que era um bairro só. Mas é uma época que, tirando o fato que não tinha moto, eu gostaria de ter vivido nessa época. E você, gostaria já de ter vivido em alguma época do passado? Quais são as visões que você tem do passado? Comenta aí. Certo, galera? Galera, nós estamos chegando aqui no distrito de Quiririm. Eu vou dar um passeiozinho aqui para mostrar para vocês essa pitoresca localidade de colonização italiana. Muito simpático esse lugarzinho aqui. E aí voltamos para as despedidas. Até já, galera. Então, galera, estamos aqui em Quiririm, distrito de Quiririm. Pessoalzinho aí na missa, que é a igrejinha de Quiririm. O pessoal tá pensando que eu tô falando sozinho. Aí velho fala sozinho mesmo, certo? Então não tem problema. Viemos aqui nesse rolezinho. Hoje é domingão. Então tá tendo missa aí. Aqui, como eu disse, é um local de colonização italiana. Portanto, a maioria esmagadora de católicos aí. Olha que bonitinho essa praça aqui atrás. De vez em quando eu gosto de vir aqui. Hoje o dia não está aquela Brastemp. Tá meio nublado, certo? É um belvedere, e ali vocês podem ver o nome, ó. Além das pichações, nós temos o nome aí do local, Belvedere Dona Valentina e seu Joanim. Esse é um casalzinho de italianos que vieram para cá, certo, galera? Então é um lugarzinho muito aprazível. Ali tem um monumento, uma estátua em homenagem aos imigrantes italianos. Então aqui é a igrejinha, pracinha. Vou dar uma caminhada aqui. Eu estou comprando aí uns equipamentos novos. E estou estudando aí de adquirir também um gimbal para a GoPro. Essa GoPro Hero 7 já tem um software aí que elimina as trepidações. O povo está aplaudindo lá na igreja. Então, aqui é o monumento aí, aos imigrantes italianos. Certo, galera? Então, e outra coisa que eu comprei foi o microfone.
O microfone, o adaptador de microfone externo para a GoPro Hero 7, falei para vocês, estava um absurdo, estava R$900. Caiu para 400, que eu acho ainda caro, mas aí já está mais ou menos dentro. E eu comprei porque melhora bastante o sistema de gravação. Hoje, por exemplo, estou tendo que gravar aqui com o gravador externo. Foi que eu vim gravando aí na motoquinha, a SH150i, que foi o rolê de hoje. Certo, galera? Então vamos ficando por aqui nesse papo de hoje. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.